pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é uma mudança especial de variáveis na integração. Fique aqui que você vai aprender essa mudança que vai ser muito útil para os seus estudos de integração. E hoje nós vamos ver integrais envolvendo expressões desse tipo, ou seja, uma raiz quadrada de um polinômio de grau 2 aqui dentro dessa raiz quadrada. Então, nós vamos ter três casos que podemos trabalhar com uma substituição, que é a seguinte. Primeiro caso, se o A for um valor positivo, nós vamos falar que essa raiz é igual mais ou menos a raiz de A, x mais t. Se o C, então temos três casos. Se o C for positivo, ou seja, esse C aqui é positivo, então nós vamos fazer a mudança que é a seguinte, é uma substituição do tipo a raiz é igual a x vezes t mais ou menos a raiz do C. E se esse polinômio de grau 2 que está aqui dentro da raiz possuir raízes reais, então nós vamos fazer o seguinte, pega a raiz que a gente está querendo resolver dentro do integrando, x menos uma raiz vezes t, onde r, que é isso aqui, é uma das raízes desse polinômio aqui de grau 2, certo? Vamos ver então vamos lembrar, ó, caso 1, caso 2 e caso 3. Vamos ver alguns exemplos como que fica. Olha só, estou com essa integral que aparece uma raiz dentro, tá vendo? A raiz quadrada dentro desse integrando, e um polinômio de grau 2 aqui. Ou seja, é o caso que a gente tá? E aí, vamos olhar para essa raiz. O A é positivo, o C é negativo. Então, olha, cabe no primeiro e não cabe no segundo. Então, vamos usar esse primeiro caso. Lembrando que vai ter vezes que pode ser usado qualquer um dos três, tá? Nesse caso aqui, nós vamos usar o primeiro. Eu nem olhei se tem raízes, porque daqui a pouco eu vou fazer um exemplo com a raiz, que tem a raiz. Então, vamos usar isso aqui, ó. Lembra qual que é a substituição? A raiz, né? Isso aqui. Raiz quadrada de AX mais T. Então, nós vamos fazer isso, ó. Esse A que tá aqui, ó. Raiz quadrada de AX mais T. Pode ser mais ou menos a raiz, eu vou usar mais. Não tem problema. Então, vamos ver como que fica, olha. Vamos entender aqui o processo. Então, eu vou pegar a raiz quadrada do polinômio que aparecer e vou fazer a substituição. Raiz quadrada de A, o A que é 4, x mais t. Lembrando que a raiz quadrada é só do A, tá? O x tá fora. Esse resultado fica 2x mais t, tá? O que é o próximo passo? Então, eu tô com isso daqui igual a 2x mais t. Próximo passo é isolar o x em função de t, tá? Então, para isso, o que eu faço? Eu não tenho uma raiz? Eu elevo os dois lados ao quadrado, ó. Raiz quadrada disso ao quadrado é o que tá dentro, isso ao quadrado. Resolvo esse quadrado, ó. Quadrado primeiro, duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Passo todo mundo que tem x, deixo todo mundo que tem x, ó, de um lado, lembrando que aqui, ó, 4x quadrado, eu subtraio 4x ao quadrado dos dois lados, vai embora. Isso tem x, isso tem x. Então, eu deixo de um lado, o 3 fica aqui do outro lado e o t ao quadrado. Isolo o x, ó, coloco o x em evidência desse lado e consigo isolar o x em função de t. Ok? Então, primeiro passo, após fazer a substituição, que é a mudança de variáveis, eu isolo o x em função de t, sempre olhando a igualdade que eu tenho da mudança de variáveis. Isolei o x em função de t, o próximo passo é o quê? Derivar, porque eu preciso de dx, olha. Se eu isolei x em função de t, essa é a minha mudança de variáveis. Então, a gente usa esse processinho aqui que dá certo, exatamente para achar quem que você chama de x. X você vai chamar disso aqui, ok? Aí, você vai derivar esse, ó, deriva isso aqui usando a regra do quociente, ó, mantenho de baixo ao quadrado. Em cima você vai colocar de baixo vezes a derivada de cima. Ou seja, deriva usando a regra do quociente, acha a derivada, deriva certinho. Depois, você volta aqui, ó, nessa igualdade, ó, 2x mais t, ó. Raiz é igual a 2x. Esse x que eu já isolei, ó, você substitui ele aqui, ó, x mais t.
E aí acha a raiz em função de t, tá vendo? Aqui eu achei x em função de t. Aqui eu tô achando a própria raiz em função de t, tá? Então, recapitulando, faço a álgebra que é esperada, que tá aqui, ó, no caso 1, tá vendo? Que é raiz de ax mais t, faço ela. Isolo x em função de t, derivo para achar dx em função de dt. Volto aqui nessa igualdade, no lugar de x eu coloco o valor que eu tenho e acho a raiz toda em função de t. Agora eu vou substituir tudo isso aqui na minha integral. Olha como que fica, olha. Então eu copiei a mesma integral aqui, ó, tá vendo? No lugar de dx, ó, no lugar de dx eu coloco isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? No lugar de x, ó, x é isso daqui. Então, no lugar de x eu coloco quem que é. No lugar da raiz, eu coloco essa igualdade, ó. Tá vendo? Então, dx, x, ó. No lugar do x eu coloquei quem é o x que eu tinha achado. E no lugar da raiz eu coloco, ó. No lugar da raiz eu coloco a igualdade que eu tinha achado. Então, agora eu resolvo o meu problema, porque eu faço esse cálculo aqui, ó, conta, multiplica, tira o mínimo se precisar, faz a continha que for, e você sempre consegue simplificar em uma integral bem mais simples do que a que eu tinha, tá vendo? Então, eu não fiz esse passo a passo aqui não, vocês façam aí e confiram se deu isso aqui certinho. Multiplica todo mundo aqui usando distributividade, tá? Ó, multiplica aqui, dá o mesmo denominador, e aí simplifica, ok? 2 é constante, eu posso enxergar do lado de fora, aí eu tenho esse denominador que é quase uma arquitangente. Eu já ensinei isso aqui no canal, vou passar rápido, ó. O que eu faço nesse denominador? Coloco o 3 em evidência, aí eu coloco, ó, t sobre raiz de 3 ao quadrado, para manter a igualdade. Faço uma mudança simples de variáveis, ó, t sobre raiz de 3. Faço essa mudança aqui, ó, então passo de t para u, tá vendo? Então, ó, a integral estava em x, eu passei para t, agora eu passei para u. Duas mudanças de variáveis. Isso aqui é uma mudança simples de variáveis, tá? Aí, chego nessa integral que é imediata, que é a arquitangente de u. Só que u é t sobre 3, ó. U é t sobre 3. Só que a minha integral está em x. Quem que era o x em relação... Quem que era o t em relação a x? Quem que era? Olha só aqui, eu tenho que t... É isso menos 2x, olha. Olha aqui, ó. De onde sempre você volta aqui, ó. O t, então, é a raiz de 4x² mais x menos 3, menos 2x. Então, sempre você volta aqui nesse inicinho para achar o t, tá? Aí, eu coloquei o t aqui, ó. Raiz quadrada menos 2x sobre 3. E essa aqui é a minha resposta, certo? Então, exemplo 1 aí, tranquilo, né? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, olha só o que eu tenho. Eu tenho, tá vendo que aqui o A é igual a 1? Eu poderia usar o caso anterior. O C já é negativo, então não posso usar o caso 2, tá? Eu não vou ter exemplo aqui nesse vídeo do caso 2. Fica de exercício aí pra vocês, tá? Por exemplo, se aqui fosse mais, ó. Exemplo do caso 2, você coloca um mais aqui nesse 6 e resolve essa mesma integral, tá? O A é positivo, então eu poderia usar essa daqui. Só que eu vou usar esse, gente. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como que funciona essa, ó. Que a raiz é x menos uma raiz do polinômio de dentro vezes t. Então, eu vou colocar x menos uma raiz do polinômio de dentro vezes t no lugar desse radical aqui, tá? Então, vamos usar aqui o caso 3, certo? Caso 3. O que eu faço? Então, a primeira coisa é achar as raízes desse polinômio de dentro. Nesse caso, eu já achei as duas raízes, que são 2 e menos 3. Você precisa olhar se tem raiz. Se não tiver raiz, você não pode usar o caso 3. Você vai usar ou 1 ou 2, ok? Aí, gente, o que você vai fazer? Olhou se tem raízes, eu achei as duas raízes, 2 e menos 3. Se eu achei as duas raízes, eu tenho o polinômio fatorado, ó. Então, esse polinômio aqui, ó, é x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz, certo? Então, eu tenho a fatoração dele. É muito importante essa fatoração aqui nesse caso, ó. Então, eu tenho o radical, que eu tenho dentro do integrando, x menos uma das raízes, eu escolhi essa, ó.
x menos essa raiz vezes t. Eu poderia ter escolhido essa, viu, gente? Ia dar o mesmo processo. Fica como para casa para vocês. Ao invés de colocar x menos essa raiz, coloca x menos essa raiz aqui, tá? E aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou mexer nisso aqui. Eu elevo os dois lados ao quadrado, ó. Elevei os dois lados ao quadrado. Sempre lembro que esse polinômio é isso, ó. É x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Aí, tá vendo que eu tenho um fator igual dos dois lados? Eu posso dividir os dois lados por x menos 2. Lembrando que o x tem que ser diferente de 2 para eu fazer isso. Dividindo os dois lados por x menos 2, eu obtenho isso, ó. X mais 3. Dividi aqui por x menos 2, só sobrou 1x menos 2. O que eu faço de novo? Coloco todo mundo que tem x de um lado, ó. X menos xt, ó, xt ao quadrado. Aqui tem menos 2t ao quadrado, esse 3 aqui eu subtraio 3 dos dois lados. Coloco o x em evidência aqui, sobra 1 menos t ao quadrado, isso. Então, isolo o x, olha. E é esse sobre esse, eu já multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, tá? Então, sempre o processo é, acho o que me interessa dos casos, isolo x em função de t. Isolei x em função de t, essa é a mudança de variáveis que eu quero, tá? Isolei, derivo. Sempre aqui vai aparecer um denominador, viu, gente? A maioria dos casos. Derivar esse denominador, você vai usar, é uma função racional, você usa a regra do produto para derivar. Ó, desculpa, do quociente para derivar, tá? Regra do quociente, a de baixo ao quadrado, em cima você vai colocar a de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo. Derivou, volta aqui, ó, volta aqui, depois que você acha o x em função de t, derivou, você volta aqui, ó. X menos 2, você coloca o x que você achou, porque o x que você achou está em função de t, ó. Você coloca o x que você achou menos 2 vezes t. Sempre. Então, fez esse processo, derivou, volta aqui. Voltou aqui, faz essa conta aqui, ó, tira o mínimo, tá? Ó, e multiplica todo mundo por t, que você vai achar isso. Então, essa raiz tem que estar toda em função de t, depois que você volta aqui, ó. Isolou, derivou, pega isso, coloca no x que aparecer desse lado. Aí, você vai achar a raiz toda em função de t. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir tudo isso aqui, ó, porque eu tô mudando a variável, tá vendo? Isso aqui é uma mudança especial, eu chamo isso aqui de mudança especial de variáveis. E não são todos os livros de cálculo que tem isso. Eu uso o livro da Fleming, que é Cálculo A, e ele tem isso daqui, que é muito bom para resolver várias integrais que envolvem essas coisas assim mais densas, tá? Então, olha só, no lugar de dx, eu coloco quem é o dx, ó, dx é isso, ó, coloquei. No lugar do x, ó, quem que é o x? Coloquei. No lugar da raiz, coloquei. Resolva essa conta, gente, aqui sempre vai aparecer conta, ó. Resolva essa conta, caio nisso, tá? Aí, agora eu vou resolver isso aqui, ó. Caí nisso, tô voltando, coloquei aqui, ó, tá? Só pra continuar. Caí nisso, coloquei aqui. Divido em cima e embaixo por 10t. Quando eu divido por 10t, sobra menos 1 em cima. Dividindo isso aqui por 10t, dividindo isso aqui por 10t, tá? Então, aqui eu dividi em cima por 10t e dividi embaixo por 10t, tá? Lembrando que eu só posso fazer isso se o t for diferente de zero. Só que como o t tá no denominador, né, t ao cubo e t, ele já é diferente de zero pela condição de existência. Chego nisso. Menos 1 pode ser visto do lado de fora da integral. Sobra isso aqui, ó, que é o mesmo caso anterior. Coloco 3 meios em evidência, ó. Isso aqui é a mesma coisa depois que você multiplica isso aqui, tá? Colocou 3 meios em evidência, enxerga tudo isso aqui dentro do mesmo, lembrando que a constante pode ser vista do lado de fora, tá? Já coloquei ela aqui, já invertida. Isso daqui ao quadrado dá isso, ó. T ao quadrado, e esse número aqui, que é 2 sobre 3 ao quadrado, que dá raiz de 2, raiz de 3 ao quadrado, dá os 2t's que estão aqui, tá? Chamo uma mudança de variável, chamo isso aqui de u, ó, que tá dentro, ó. U, du, então, raiz de 3 sobre raiz de 2, dt, no lugar de dt eu coloco, ó, mudança simples de variáveis. Se você não sabe substituição simples, pega aí na playlist, é um dos primeiros vídeos da playlist, substituição simples. Constante pode ser vista fora, e aqui sobra du sobre u ao quadrado mais 1, que é uma primitiva
é a arctangente de U. Porque quando eu derivo a arctangente, fica du sobre U ao quadrado mais 1, tá? Número, arctangente de U. U é isso aqui, ó, coloco ele. Só que a integral que eu quero, ela tá em x, ela não tá em t. Eu obtive até aqui uma resposta em t. Sempre onde que você acha o t? Aqui, ó. Quem é t? É raiz de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 2, tá vendo? Ó, sempre você vai achar o t aqui, porque ele tá mais fácil de ser achado. No lugar do t eu coloco, ó, quem que é? Raiz sobre x menos 2, que é o que eu acabei de mostrar aqui, ó. Né? Nesse primeiro passo que você acha o t de volta. Coloco o t e acabou. Eu tenho a resposta da minha integral. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixa o seu curtir e os comentários aqui abaixo. Até a próxima, tchau!